Olá, meu nome é Laiane Maiara Guerreiro Pardinho, sou estudante de Direito e eu vim apresentar rapidamente um trabalho que é sobre o Instituto da Responsabilidade Civil em Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin. Vou falar um tema que é entre direito e arte, que faz essa relação de direito e arte. O instituto jurídico que a gente vai analisar, então, é o direito civil, que é o ramo do direito público. Qual que é o meu objetivo? É elencar algumas características, alguns pontos que estão presentes na trama de Attack on Titan e enquadrar eles no direito civil, principalmente no Instituto da Responsabilidade Civil. Então, é linkar esses pontos e ver quais seriam as consequências jurídicas dos personagens da trama. A metodologia que eu utilizei é análise por doutrina, artigos do Código Civil e também da Constituição Federal. Então, eu dividi em 4 tópicos. O primeiro fala sobre um resumo, uma síntese da obra, quem são os personagens principais, do que se trata, qual que é o conflito envolvido. Segundo, quais são os elementos da responsabilidade civil, para a gente saber, conduta, dano, culpa e nexo causal, que são importantes para conseguir enquadrar as condutas dos personagens da trama. O segundo ponto, que é esse daí, tem o terceiro ponto, que é sobre a responsabilidade objetiva, e vai falar também sobre a subjetiva, mas a objetiva que tem os desdobramentos, umas teorias muito importantes. E o último tópico, que é fazer de fato a relação entre esse instituto e as ações dos personagens. Então, vamos começar falando um resumo da história. Quem escreveu originalmente foi Hajime Isayama, que é por meio de um mangá, que é uma história em quadrinho que é japonesa. Então, ele é um autor japonês, ele produziu esse mangá. Esse aqui que eu mostro é o volume 27, atualmente está no volume 29. Desse mangá surgiu a produção audiovisual, a produção de anime, a animação japonesa, pelo estúdio Witch Studios, certo? Qual que é a história? A sociedade, ela tá sobre 3 grandes muralhas, Maria, Rose e Sina, e elas se protegem de criaturas humanoides que são intituladas de titãs. Eles destroem tudo que vem pela frente, matam pessoas, enfim. São totalmente irracionais, incapazes de qualquer tipo de discernimento. Os principais personagens que a gente analisa é o Eren Yeager, a Mikasa Akemen, que é a sua irmã de consideração, e o amigo deles, que é o Armin Arlet. Logo no começo da história, 2 titãs são responsáveis por derrubar uma das muralhas, que fica no distrito onde o Eren mora, e vários titãs entram e matam muitas pessoas, inclusive a mãe do Eren é assassinada. A partir disso, o trio possui o sonho, então o objetivo a alcançar, que é de entrar na tropa, uma das tropas que aquela sociedade tem, que são soldados que protegem a humanidade. Então eles querem entrar na tropa de exploração, ou também chamada de tropa de reconhecimento. Como eu disse, os titãs, eles são, em sua maioria, irracionais, certo? Mas esses 2 titãs que eu falei inicialmente, eles são racionais, eles são inteligentes, eles conseguem discernir as suas atitudes. O Eren, ele descobre que ele também é um titã desse jeito, ele consegue se transformar. O seu poder, contudo, é utilizado pelo bem da humanidade, tenta combater os outros titãs, tentar restaurar a muralha, enfim. O poder dele é usado para o bem. E o titã, o Eren, não só ele, mas como a resposta para todo o surgimento dos titãs,
estaria dentro do porão da casa do Eren. Então, por isso o Eren, ele quer retornar na cidade dele, acessar esse porão e descobrir qual é o segredo dos titãs, por que ele tem esse poder, por que os outros também têm, certo? Esses dois titãs antagonistas, o Colossal e o Encoraçado, eles descobrem que eram um dos até então amigos deles, que é o Bertô e o Reino. Então, no caso, esses dois são do mal. Muito bem. Continuando, a gente tem elementos da responsabilidade. Responsabilidade do quê? Que em ocasionar dano a outra pessoa, possui o dever de restaurar esse dano, danos morais e danos materiais. A responsabilidade civil em si, ela possui quatro características, 4 elementos principais. A conduta humana, o dano, né, o resultado, o nexo de causalidade e a culpa. Mas é uma culpa diferente do direito penal, que é uma culpa em sentido amplo, certo? A conduta é a ação ou omissão, fazer ou não fazer. A culpa é um gênero, sentido amplo, lato sensu, que é dividida em dolo e culpa em sentido estrito. O culpa em sentido estrito, que abrange o imprudência, negligência e imperícia, né? Então, imprudência, você não teve o cuidado necessário. Negligência, você não fez algo necessário. E imperícia, você não tinha capacidade técnica, não tinha conhecimento específico, né? Você foi imperido. O dano são as lesões, né? Então, vai abranger os danos morais e os danos materiais. Dentro dos danos materiais tem os lucros cessantes e os danos emergentes. Os emergentes é aqueles que você analisa de cara, né? Você consegue visualizar que foram os danos imediatos. Agora, os danos que são os lucros cessantes é aquele que a vítima iria deixar de ganhar por causa daquela lesão. Principalmente acontece nos arrimos de família, que são aquelas pessoas que sustentam uma família. Então, se ela falece, essa família vai ficar desfalcada. Por quê? Porque não tem esse arrimo de família. Então, a indenização, ela tem que ser com base no tempo de vida de expectativa dessa pessoa. Teoricamente, a gente fala 75 anos hoje. O que mais? O valor seria 2/3 do salário que esse arrimo de família ganhava. 2/3 que vai inclusive incidir em FGTS, 13º e férias também. Não só o arrimo de família, que a família vai ser indenizada também, mas se, por exemplo, falecer o filho, que aí vai estipular dos 14 aos 25 anos que ele iria trabalhar e ia sustentar a família, tá? Então, também entra nessa indenização, não só o arrimo, como também os filhos, por exemplo, os que trabalham ou os que não trabalham. Estipula, né, esses valores. Agora, vamos falar rapidamente sobre responsabilidade civil objetiva. É claro, tem a subjetiva, que está no Código Civil, o artigo 927 caput, que combinado com o artigo 186. Ele é a regra do Código Civil. Por quê? Porque ele precisa comprovar culpa, tá? A vítima tem que comprovar culpa do agente causador do dano. Na responsabilidade objetiva, não. Ela não tem a necessidade de comprovar culpa. Você só precisa demonstrar conduta, dano e o nexo. Só isso. A objetiva, então, ela é a exceção. Ela está no parágrafo único do 927 do Código Civil. Então, essa exceção é para casos específicos, que é atividade que cria uma situação de risco, essa atividade já é uma situação de risco, ou em outros casos previstos em lei, sejam expressos, tá? Então, essa questão de risco, ela é respondida pela teoria do risco, tá? Por isso que é responsabilidade objetiva. Dentro desse risco, a gente
analisa o risco administrativo, o risco profissional e o risco criado. O administrativo é o que presume que o poder público, se ele presta um serviço público contínuo, ele é titular desse risco. E o poder público também, é claro, ele vai ser responsabilizado, mas ele também pode ter direito de regresso contra o de fato causador do dano, tá? Isso está na Constituição, artigo 37, parágrafo 6º. O risco profissional é em decorrência daquele 927, parágrafo único mesmo, que fala sobre uma atividade profissional que gera já um risco para aquela pessoa, para aquele profissional. Já o risco criado está no artigo 938 do Código Civil. O que acontece? A atividade que é desenvolvida pela empresa pode expor essa pessoa a um dano, né? Então, ele vai gerar esse dano. É claro, a gente tem que analisar que existe uma responsabilidade trabalhista entre a empresa e o empregado, né? Empregador e empregado. E a pessoa também pode ter essa responsabilidade como segurado da Previdência Social, que também vai prover um auxílio para essa pessoa que teve um dano, teve um acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho, ele vai reduzir a sua capacidade laborativa de exercer uma profissão. Por quê? Porque vai ter alguma lesão corporal, alguma perturbação da função, ou inclusive pode resultar em morte, né? Que é um negócio mais drástico. Enfim, falando nisso, qual que é a relação, então, entre a responsabilidade e o anime? Foi revelado no mangá e no anime recentemente que esses titãs irracionais, na verdade, são pessoas que alguns personagens injetam uma substância nelas e elas se transformam em titãs. E isso é tudo contra a vontade delas. Então, se transformam em titãs irracionais por culpa de alguns personagens que injetaram esse líquido. Então, como que a gente encaixa a responsabilidade civil aqui? Porque essas pessoas que injetaram o líquido e aqueles titãs racionais que causaram dano de propósito, né, o encoraçado e o colossal, essas pessoas possuem o dever de indenizar, tá? Indenizar toda a sociedade, toda a humanidade daquelas muralhas, indenizar. Por quê? Porque teve destruição de casa, igreja, pessoas morreram, arrimos de família, filhos. Então, incidiria aquelas regrinhas de indenização que eu falei. Indenização com pensão, enfim, despesas de funeral. Então, essas pessoas incumbiriam esse dever. Também, o Estado ficaria responsável. Por quê? Porque os soldados, eles fizeram missões dentro das muralhas que machucaram pessoas. Enfim, então, o risco administrativo, também tem o acidente de trabalho que os próprios soldados ficaram lesionados, soldados morreram exercendo a sua profissão, seria um acidente de trabalho. E, é claro, o Estado teria direito de regresso, contra essas pessoas que injetaram a substância nesses humanos. Então, a gente pode concluir que Shingeki no Kyojin, né, Ataque dos Titãs, ele tem muitos elementos do direito civil que é a responsabilidade. Por quê? Porque são pessoas que transformaram outras em titãs, e esses titãs destruíram muitas coisas, mataram muitas pessoas. Não só esses titãs irracionais, como também os titãs racionais, aqueles que tinham uma condição especial. Então, quem são os responsáveis? Essas pessoas que injetaram a substância, os titãs que são racionais, e o Estado pela ação dos seus soldados, que imprudentemente fizeram alguma coisa que infelizmente machucou algumas pessoas. Claro, o Estado ele tem um direito de regresso contra essas pessoas. Tá? Então, indenização, pelo menos em danos materiais para essas pessoas, arrimo de família, né, aquele 2/3 do salário, tem essa indenização. E
é isso. O anime, ele tem esses elementos do direito civil, que é a responsabilidade civil. Alguns personagens, eles têm o dever de se responsabilizar.